Olá! Nesta quinta-feira chegamos à terceira e última entrevista da série especial Eleições 2024 da ITV Brasil, onde estamos apresentando a você, eleitor, os candidatos à Prefeitura de Itatiba. Ao longo desta semana, debatemos propostas e soluções para os principais desafios da nossa cidade, com foco em temas fundamentais como saúde, educação, segurança, mobilidade urbana e meio ambiente. Esta é a sua chance de ouvir as ideias do último candidato desta série, que, assim como os demais, terá a oportunidade de expor suas propostas e responder às nossas perguntas. Então, fiquem com a gente até o final. Será um espaço com informações importantes e imparcialidade para encerrar esta série, que busca contribuir para um voto consciente. É com você, Letícia. Isso mesmo, Beto. E aqui em nossos estúdios já estamos com o Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira, para esta última entrevista especial Eleições 2024, que a ITV Brasil está cobrindo. E Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira está concorrendo para o cargo de prefeito de Itatiba pelo partido PDT, Partido Democrático Trabalhista. Lembrando que as perguntas elaboradas dentro desta série de entrevistas foram idênticas para todos os candidatos. Agradeço imensamente sua presença, Douglas, aqui conosco. E antes de a gente começar, de fato, a perguntar para você os assuntos desta entrevista, vamos fazer uma apresentação sua para os nossos telespectadores. Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira tem 36 anos, nasceu em Itatiba, é casado, pai de 2 filhos, é economista, professor e auditor fiscal. Foi prefeito em Itatiba no período de 2017 até 2020 e antes disso atuou como vereador aqui na cidade de 2013 a 2016. Também se candidatou a deputado federal e em 2022 concorreu ao cargo de deputado estadual. E em 2024, volta na disputa para a eleição municipal para o cargo de prefeito de Itatiba. Bom, todas as entrevistas tiveram, e agora a sua também terá, 20 minutos de duração, sendo que 3 minutos de considerações finais. As perguntas são idênticas, como eu já falei, para todos os candidatos, e o candidato, você poderá ter aí o tempo que desejar para poder responder as nossas perguntas. E nós vamos começar a rolar o tempo a partir da minha primeira pergunta. Ok, Douglas? Ok. Podemos então começar? Sim. Começamos então com o tema de saúde, assim como para todos os outros candidatos, você não será diferente. E a primeira pergunta é, dentro do seu plano de governo, Douglas, quais ações você tem como planejamento em relação a demora no atendimento, tanto na UPA como na Santa Casa? Foi um assunto muito falado e discutido nesse ano de 2024, e eu gostaria de saber o que você tem dentro do seu planejamento em relação a esse assunto. Primeiramente, olá Letícia, olá Beto, olá Marcelo, toda a equipe da ITV. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês e com todos os telespectadores de Itatiba que acompanham a ITV. O problema da saúde, ele não acaba. Pelo contrário, nós vemos hoje que houve um aumento do número de reclamações das pessoas em relação à demora no atendimento, tanto na UPA quanto na Santa Casa. Eu me recordo que nós tratamos esse problema com bastante firmeza quando na prefeitura. Por quê? Porque nós tínhamos antes uma UPA que era gerida por uma OS, né? E nós tínhamos a Santa Casa, que é o nosso hospital mãe, tem 113 leitos, é o maior hospital de Itatiba, é o único que atende o SUS. Santa Casa ela é privada, ela é particular. E o que nós estamos propondo nesse sentido para Itatiba, né? Nós não vamos conseguir autonomia, independência na gestão da saúde de Itatiba enquanto nós tivermos um hospital particular prestando serviço SUS. Então nós fizemos durante o nosso mandato um grande estudo em parceria com a FIP. Esse estudo custou cerca de R$700 mil de investimento para o município. Nós fizemos a sondagem do solo, conhecimento do solo, cercamento, terraplanagem. Para quê? Para instalar um hospital público de 70 leitos no terreno, junto ali, no terreno anexo ao Parque Linear, ao lado do Beija-Flor. Por quê? Porque hoje não é apenas a questão da demora dos atendimentos do pronto-socorro e pronto-atendimento. Então o que acontece hoje, Letícia? Lá em 2017, quando nós assumimos, nós colocamos a UPA sob gestão da Santa Casa, e isso não foi modificado porque funciona, devido à questão do seguinte: nós tínhamos casos graves que chegavam até a UPA, um AVC, um infarto, um acidente. E o que acontecia? A interlocução, a comunicação entre a gestão, então, da UPA e a gestão da Santa Casa, o que acontecia? Não tem leito.
Não sobe aqui a pessoa que não tem leito. Nós passamos a administração da UPA para a Santa Casa, quase metade do valor que era pago pela gestão anterior, e conseguimos acabar com esse problema das internações graves, de problemas graves que aconteciam na UPA. O segundo passo foi o quê? Nós pedimos uma mediação judicial junto à Santa Casa em 2019 para acabar com aquela questão que foi deixado. No meu mandato nós pagamos mais de 6 milhões de reais de dívida à Santa Casa, depois apareceram mais 6. Enfim, isso aí é uma torneira quebrada que nunca a gente consegue enxugar. Chamei uma mediação judicial e colocamos ali os valores mais justos possíveis. Trouxemos os valores médios pagos nos hospitais da região, nas Santas Casas da região, e dali para frente, de 2019 para diante, nunca mais se questionou os valores pagos. A Santa Casa nunca mais reclamou que estava em débito. E aí o que acontece? Agora, esses valores ainda continuam a ser utilizados. No entanto, andando pelas ruas, Letícia, e eu tenho andado bastante, bairro a bairro, casa a casa, rua a rua, as reclamações são idênticas. Só muda o CEP, só muda a rua. Pessoas que estão há 2, 3 anos aguardando uma cirurgia de pedra na vesícula. 2, 3 anos aguardando varizes, pedra no rim, a questão de hérnias. 2, 3 anos de espera, de aguardo, e as pessoas estão tendo que tomar tramal, morfina para suportar todo esse tempo na fila de espera. O convênio que nós fizemos com o Hospital Regional de Jundiaí, né, através, inclusive, da parceria com a Ailton Fumac, que era então presidente da Câmara, que conseguiu uma interlocução muito boa com o diretor do Hospital Regional de Jundiaí naquele momento, nos possibilitou fazer diversas cirurgias no Hospital Regional. E fiquei sabendo agora, coisa aí que, inclusive, para a imprensa apurar, faz cerca de 15 dias não se atende mais ao Hospital Regional de Jundiaí, um convênio em Itatiba. Então, Itatiba parou de fazer, por exemplo, pedra na vesícula. Não faz na Santa Casa e não tá fazendo nesse momento no Hospital Regional de Jundiaí. Estamos sem referência, se precisar fazer. Então, o que nós propomos de uma maneira muito objetiva e muito clara? A liberdade na saúde, a construção de um hospital público que vai ser gerido por uma PPP, uma parceria público-privada, será construído em 1 ano e meio do lado do Parque Linear, ao lado ali do Beija-Flor. O terreno já está escolhido, projeto de engenharia e de arquitetura também já está pronto, toda a modelagem financeira dele já foi feita lá no passado, para que daí nesse hospital nós tenhamos a liberdade e autonomia de atender pronto-socorro e pronto-atendimento. Nós vamos fazer lá o atendimento que hoje está aguardando 10, 12 horas de espera na UPA e na Santa Casa, nos picos de dengue, picos de virose, picos de gripe. Estamos demorando isso, 10 a 12 horas para atender um caso desse. Né? Não podemos continuar desse jeito. E também fazer cirurgias que hoje estão sobrecarregadas. Veja, não é um enfrentamento à Santa Casa. Eu tenho um valor emotivo pela Santa Casa. Eu nasci na Santa Casa, meus 2 filhos nasceram na Santa Casa, né? É ela que sempre nos socorre nos momentos de maior aflição, como eu contei para você recentemente. A Santa Casa é um vínculo emocional com o cidadão itatibense. No entanto, nós temos que ajudar a Santa Casa. Ela está sobrecarregada hoje. Nós vamos manter na Santa Casa os atendimentos da maternidade, da hemodiálise, da oncologia, da ortopedia, a UTI e a UTI neonatal. Nós vamos manter todos esses elementos dentro da Santa Casa. Mas as cirurgias eletivas e o pronto-socorro, nós vamos desafogar a Santa Casa. E aí sim a gente vai ter o quê? Recursos para a Santa Casa e recursos para o hospital. No hospital não vamos fazer cirurgias. A cirurgia que a senhora está demorando aí, 2 anos, né? Pedra na vesícula. A Sandra lá do Erasmo Crispim, quase 3 anos aguardando uma cirurgia de pedra na vesícula. Você vai poder fazer essa cirurgia lá. Cirurgias de catarata, cirurgias de varizes, né? As cirurgias mais simples, unha encravada, remoção de cisto. Esse tipo de cirurgia não precisa mais ficar na Santa Casa. Vai para o hospital público. E da mesma maneira como eu falei lá atrás, que a principal égide do nosso primeiro mandato, o principal desafio do nosso primeiro mandato era fazer uma barragem seca para acabar com os problemas de enchente em nossa cidade. Agora, o nosso principal desafio é acabar com os problemas da saúde. E o hospital público é o nosso grito de independência para acabar com esses problemas. Sim, a complementação da minha pergunta para você era justamente sobre cirurgias eletivas e você citou em relação a isso. Quer complementar mais alguma coisa ou podemos ir para o segundo tópico? Não, podemos ir para o segundo tópico. Podemos? Então sim. Tá bom. Educação agora, Douglas. Como candidato, você tem algo dentro do seu plano de governo sobre as demandas nas vagas de creche? Muitas mães, muitas famílias necessitam colocar os seus filhos nas creches por N motivos. E nós sabemos que há uma fila, pequena ou não. Tem algo no seu plano de governo a respeito desse assunto? É fundamental, Letícia, que nós criemos as vagas de creche aonde as crianças moram. Pode parecer óbvio para quem está vendo em casa aí, mas não é óbvio para quem gere a cidade. Não está parecendo que é óbvio para quem administra a nossa cidade. Nós criamos
Letícia, no nosso mandato, mais de 800 vagas de creche. De que maneira? Inaugurando creches novas, obviamente, lá no Pedro Fumac, a Suzelei no Engenho, né, no Verona, colocando para funcionar. No entanto, nós colocamos também ampliação. Fizemos ampliação de salas no Nações, no nosso teto, enfim, em inúmeros lugares, 1, 2, 3 salas. E aí, para quê? Para suprir essa demanda. Nesse mandato, eu ouvi dizer aí que foram criadas também mais de 800 vagas. No entanto, se vocês forem naquele prédio em que o prefeito pagou lá 10 milhões de reais pro tio da vereadora para comprar aquele prédio ali ao lado da feira de quinta-feira, né? Vocês forem lá, ele prometeu que teria ali 1.000 alunos naquele prédio. Se vocês forem ver agora, tem 68 alunos matriculados. Inclusive, as 6 professoras que davam aula na Andorinha e que poderiam continuar naquele prédio, porque a nossa ideia sempre que é nossa, uma escola nova, todo mundo quer dar aula ali. Uma casa nova, quem não quer morar numa casa nova? Por incrível que pareça, essas professoras todas pediram transferência para outras creches, porque não suportaram ficar ali. Porque no calor é muito calor, no frio é muito frio, aqueles vitrôs lá no alto, que é de uma indústria, eles não abrem, estão emperrados, o esgoto não funciona, não tem uma localização boa porque não está próximo das crianças. Onde que as crianças de Itatiba estão? Claro que estão em todos os lugares, mas fundamentalmente nos bairros mais periféricos. É no São Francisco, é no Jardim das Nações, é no Secap, é lá no nosso teto, na Bramo del Forno, é nos bairros que ainda não são atendidos, Caminhos do Sol, Recanto dos Pássaros, Engenho d'Água, que vai ter uma nova creche conosco lá ao lado da Elizabeth Abraão, que aquela creche não suporta mais a demanda daquela região, então tem que fazer creche aonde é necessário. Cada prédio de uma creche custa de 2,5 milhões a 3 milhões de reais. E nós gastamos 10 milhões num prédio totalmente ineficiente. Então, nesse sentido, nossa proposta, nós vamos construir novas creches, um outro local que precisa, ali na área do Beija-Flor, Portal de Itá, também é necessário, assim como a unidade de saúde também é necessária ali, eles ainda são atendidos pelo SUS. Fundamentalmente é o quê? Construir creche na onde as crianças moram, na onde elas residem. Desde a lei de 96, da LDB, Letícia, o que se fala? Olha, não, acabou aquela ideia antiga, antiquada, de fazer uma escola gigante, uma escola enorme, inadministrável, que vai da creche, ou seja, dos 3 meses até o 9º ano. Você mistura ali criança de 14 anos, com criança de 10, com criança de 5, com criança de 1 ano. Acabou essa ideia. A LDB fala o seguinte, ó, você tem que criar creches de 0 a 3 anos. Depois, CMEI de 4 a 5 anos. Depois você coloca escolas de 1º ao 5º ano. E depois de 6º ao 9º. Cada uma com uma coordenadoria pedagógica diferente, com professores especializados naquela vertente de ensino, com pessoas graduadas para aquilo, aprofundadas, pós-graduadas naquilo, né? E a estrutura, né? Os lavabos, né? O sanitário do tamanho correto, as vagas de estacionamento também vão ser propícias a isso, vai evitar conflitos entre crianças. Então, essa ideia de fazer uma escola de 1.000 alunos que coloca tudo ali, está errada. Nós vamos voltar ao que o FUMAC começou lá em 96, quando ele municipalizou o ensino. Então, escolas de 1º ao 5º, escolas do 6º ao 9º, creches de 0 a 3 e CMEIs de 4 e 5 anos. É para isso, e é por isso que Itatiba tem um excelente ensino. Nós tivemos uma queda no IDEB nesse governo. Uma queda, inclusive, que é inédita. Né? Nós não progredimos como sempre progredimos. Nós entregamos o 3º melhor IDEB do estado de São Paulo. Porque não é qualquer estatística, não. É IDEB. É do governo federal. É acompanhado todos os governos. Não é qualquer índice aí que qualquer um publica, não. 3º melhor IDEB do estado de São Paulo. 11º do país. É nisso que nós temos que focar. Não temos que pegar eleitoralmente um quesito ou outro de algum instituto, não. E mais, agora, eu fui o primeiro prefeito a dar uniforme escolar completo para as crianças e material escolar. Porque eu sempre entendi que no futuro as crianças vão se diferenciar. Um vai virar jogador de futebol, outro vai virar professor, outro vai virar comerciante, engenheiro, arquiteto, médico, outro vai ser apresentador de TV. Cada um vai ter seu talento descoberto lá na frente. Mas de início, de saída, nós temos que igualizar. Nós temos que ter as mesmas igualdades de oportunidades dentro da sala de aula. É por isso que eles têm que ter uniforme, tem que ter material. E agora nós vamos melhorar. Um prefeito tem que melhorar o que o outro faz. E agora todas as crianças, assim como já acontece em Itapevi, Barueri, Taboão da Serra e tantas outras cidades, as crianças terão agora também tênis e mochila. Uniforme completo. Para que o pai, e começa no ano, né, recebe logo no início do ano. Começa o ano já com o uniforme completo. Não adianta entregar em julho e agosto.
que daí o pai já gastou. Então, é o retorno do imposto para quem pagou ele, para o contribuinte. Certamente. Vamos falar agora sobre mobilidade urbana, Douglas. Após a pandemia, os horários foram reduzidos nos ônibus, horários de ônibus, e também retirados alguns destinos dos ônibus. As pessoas estão, algumas reclamando, não todas, mas grande parte da população que usa o transporte público. Dentro do seu plano de governo também tem relação a esse assunto? Uma melhor conversa com a empresa atual? O que vocês podem melhorar em relação a esse assunto? Letícia, não tem nenhuma área em que o município regrediu tanto nesses últimos 3 anos e meio como no transporte coletivo. Não tem, né? Nós tivemos avanços em algumas, estagnação em outras, né? A saúde um verdadeiro problema, mas no transporte público, quem roda a roleta de ônibus todo dia viu a diferença de tratamento de uma gestão para outra. Em 2017, logo que nós entramos, nós obrigamos a empresa concessionária a colocar GPS em todos os ônibus. Todos os ônibus tinham GPS. E obrigamos, inclusive, ela a colocar televisores com o tempo de chegada, tempo de espera para aquele ônibus. Então mostrava lá Jardim Harmonia, 8 minutos, né? Terra Nova, 10 minutos, Engenho d'Água, 20 minutos. Mostrava no televisor, ao vivo, em tempo real, quantos minutos faltava para o ônibus chegar. Para que a pessoa pudesse, né, ir lá tomar um suco, né, comer um lanche, levar a criança no banheiro. Ela tinha essa liberdade. E olha que orgulho que eu tenho disso, Letícia. Se vocês pegarem a sabatina lá de 2016, quando eu era candidato a prefeito, eu prometi isso aqui e cumpri. E fiz acontecer em 2017. Em 2019, nós tivemos a nova licitação. E a concessionária foi obrigada a colocar, inclusive, novos melhoramentos. Frota 100% 0 km, com display lateral, para você não precisar correr na frente do ônibus para ver para onde ele vai. Então tem aquele display mostrando o itinerário e o destino dele, né? Nós colocamos mais televisores, inclusive, principalmente no supermercado. A nossa ideia, Letícia, inclusive, era colocar nas filas de lotérica, nas açougues, nas padarias, porque com o IP, hoje em dia todo mundo tem Wi-Fi, todo mundo tem internet, com um televisor pequenininho e o IP, todo mundo pode ter acesso a isso, né? Nos aplicativos de celular também nós colocamos Wi-Fi, internet gratuita dentro de todos os ônibus, colocamos câmeras internas para prevenir o assédio às mulheres e também o roubo e furto aos motoristas, a biometria facial, colocamos USB para ter carregamento de celular. Muitas vezes a pessoa está ali no ônibus, tá perdendo a bateria do celular, tinha também carregador, frota 100% acessível, os elevadores nos ônibus também, para poder transportar as pessoas PCDs. Tudo isso foi por água abaixo. Hoje não tem mais Wi-Fi, a câmera não funciona, os televisores foram removidos sem nenhum tipo de justificativa, os itinerários de antes da pandemia não voltaram ainda. Veja só, faz 2 anos que acabou a pandemia e os horários de ônibus ainda não voltaram ao normal. E a proposta, Douglas? A partir de janeiro, todos os horários que existiam antes da pandemia vão voltar na caneta, no decreto. A empresa vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Todos os televisores vão voltar a funcionar. A tarifa vai ser mantida. E nós vamos ter uma inovação. Qual que vai ser a inovação? Letícia, se você que mora em Itatiba e os cidadãos atatibenses olharem para dentro de um ônibus aos domingos, vocês vão ver que o ônibus vai para cá e para lá vazio. 3, 4 pessoas, vazio, de domingo, né? Por que acontece isso? Porque as pessoas não usam o ônibus para trabalhar de domingo. Então cai muito o movimento, cai mais de 80% o movimento. No entanto, né, a prefeitura já está pagando o motorista que está ali, está pagando o combustível daquele ônibus, a depreciação daquele ônibus, está sendo pago, ninguém trabalha de graça, já está sendo pago. Se já está sendo pago, a partir de janeiro, os ônibus aos domingos em Itatiba serão 100% gratuitos. 100% gratuitos. Igual já é em São Paulo, lá na capital. Uma cidade de 12 milhões de habitantes já é assim. Itatiba com 120 mil é fácil fazer e nós vamos fazer os ônibus gratuitos aos domingos, devido que já é pago, né? Então a pessoa que quiser ir na missa, no culto, na feira, visitar o parque, visitar a avó, vai poder tomar ônibus gratuito com a família toda. Isso vai melhorar sobremaneira a mobilidade urbana em Itatiba, dando mais acesso às pessoas, principalmente para quem anda de ônibus. E quem está falando aqui, pessoal, é quem já rodou muita roleta de ônibus na vida. E às vezes é necessário que a gestão tenha pessoas que já passaram por isso para entender o que vocês estão sofrendo hoje em dia, esperando 1 hora e meia por um ônibus e ele nunca passa. Douglas, 3 minutos e 50 para terminar a sua entrevista. Se você quiser já fazer suas considerações finais ou concluir a sua resposta em questão da mobilidade urbana, fique à vontade, a sua escolha.
Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Letícia, agradecer à ITV por mais uma vez nos possibilitar essa participação, me colocar desde já todas as pessoas que nós já nos posicionamos, que somos favoráveis a qualquer tipo de debate. É importantíssimo que a democracia tenha isso. Em São Paulo, capital, nós tivemos mais de 11 debates entre os prefeituráveis daquela cidade. Todas as cidades estão fazendo debate. Itatiba também precisa ter um debate. As organizações civis, a sociedade civil, precisa se organizar e pleitear isso, que isso disponibiliza maior acesso à informação a vocês. Vocês precisam ir para a urna sabendo o que aconteceu em Itatiba de fato e de direito, sabendo que o Ministério Público investigou, sabendo o que acontece em relação ao GAECO, sabendo que nossa cidade vai passar por um momento muito difícil até 2033. Foram emprestados 140 milhões de reais. Nós vamos pagar, nós contribuintes, vamos pagar 118 milhões de reais em juros. 3 milhões ao mês praticamente de amortização. É muito ou pouco, Douglas? Para vocês terem uma ideia, a empresa do lixo é mais ou menos 1,5 milhão por mês. É 2 vezes isso. É quase o valor que a gente paga para a Santa Casa todos os meses. Ou seja, obras que vocês tenham visto aí, elas não estão pagas. Nós vamos pagar essas obras até 2033, com o maior empréstimo da história de Itatiba. Se somar todos os empréstimos que FUMAC, Fatore e nossa gestão fizeram, não chega no empréstimo desses 2 anos que Itatiba fez, de 118 milhões de juros. Então, o que eu prometo às pessoas é muito trabalho para colocar de novo os bairros em primeiro lugar, o povo em primeiro lugar, voltar com o Requalifica, não só em época de eleição, para varrer a rua, pintar a sarjeta, roçar as áreas de lazer, os parques, as academias ao ar livre, as pracinhas, voltar de fato a cuidar das pessoas do nosso município, essas que estão precisando cada vez mais. E a saúde. Primeira proposta, hospital público, a segunda, hospital público, a terceira é hospital público. Não dá mais para a gente viver sem ter um hospital nosso, da prefeitura, no terreno da prefeitura, para ajudar a Santa Casa e melhorar a saúde. Então, obrigado, Letícia. Obrigado por tudo. Agradeço aí a quem nos acompanhou até agora. O nosso número, para quem for votar na gente, é o número 12. É 12. Primeiro você vota para vereador, depois para prefeito. E o que nós colocamos para as pessoas, no nome da nossa coligação, é o povo em primeiro lugar. Porque não adianta você gastar no centro, não adianta você gastar mais de 40 milhões num lugar em que as pessoas não têm necessidades básicas para serem cumpridas, e enquanto isso, outros bairros precisando de uma vaga de creche, o Itatiba Park, por exemplo, várias pessoas reclamando de vaga de creche, daí você tem uma reclamação grande na saúde, das cirurgias que não andam, né? Os postinhos que foram recém-entregues aí, nós vamos funcionar eles de madrugada, eles vão fechar às 7 da manhã, 7 da noite eles abrem, para quê? Porque é de noite que o bicho pega. É de noite que a criança precisa de atendimento, que o idoso precisa de atendimento. Então nós vamos levar atendimento de fato e de direito no horário em que precisa. Porque durante o dia as pessoas conseguem se virar. Mas e à noite, madrugada? No sábado e domingo? Você não pode escolher o dia e a hora que você vai ficar doente. Então, disponibilizar o serviço que de fato se encaixe na necessidade das pessoas. Muito obrigada, Douglas, pela sua participação nessa última entrevista especial Eleição 2024 aqui na ITV Brasil. Espero que você tenha gostado, que tenha conseguido passar suas propostas para as pessoas e boa sorte no dia 6 de outubro. Obrigado, Letícia. Obrigada a você. Obrigado. Obrigada. É com você, Beto. Encerramos nesta quinta a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Itatiba. Durante estas edições, tivemos a oportunidade de ouvir propostas, debater ideias e entender melhor as visões de cada candidato para o futuro da nossa cidade. Agradecemos a todos os candidatos que participaram, trazendo suas perspectivas e comprometendo-se a dialogar com a população. Agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar. Nos vemos na próxima edição do ITV Jornal, às 19 horas. Mas continuem acompanhando a programação da ITV Brasil, que trará agora mais um episódio do programa Saiba Mais da AICITA.